Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha, ao vivo, o Procurador-Geral do Estado e professor Rodrigo Maia. Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo ao Resenha. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela sua Evaldo. presença aí. Obrigado a você, obrigado à difusora por sempre estar nos convidando para conversar um pouco com os nossos cidadãos do Maranhão, para dividir um pouco o nosso trabalho à frente do nosso órgão. Perfeito. Então, assim, a gente está... Na PGE, vocês identificaram uma série de irregularidades em ações judiciais propostas por servidores do Estado, com duplicidade, né, com triplicidade, digamos assim, de ações contra o Estado, contra o erário. Como vocês chegaram a isso, Rodrigo? O que de fato ocasionou, o que pode ocorrer com quem tentava aí, acho que uma ação de má-fé contra o eu horário queria público? destacar em primeiro lugar que isso, na verdade, faz parte de um conjunto de metas, né, que nós adotamos do início da gestão, ainda em janeiro de 2015, que era de modernizar a Procuradoria e agir de forma estratégica. Nós sempre tínhamos uma suspeita de que havia, digamos assim, algumas ações que eram conduzidas em desfavor do Estado de forma pouco ética, e esse era um dado que ocorria, inclusive em relação a cálculos judiciais. A Procuradoria não tinha um setor de cálculos. E havia sempre uma desconfiança de que eram feitos cálculos equivocados, a maior, obviamente, para prejudicar o erário. Nós, na nossa gestão, instituímos um núcleo de cálculos, com 5 contadores. E isso aí apontou um excesso de execuções em face do Estado, inclusive que nós comunicamos o Poder Judiciário. Nesse sentido, nós adotamos essas providências, estruturamos o núcleo de cálculo, e em parceria com o IEMA, nós também passamos a passar um filtro, digamos assim, em relação a essas execuções, que havia uma dúvida também, havia uma desconfiança. Como é que funcionava isso? Assim, eu entro com uma ação individual, depois eu replicava essa ação individual, eu entrava com uma ação coletiva, assim, no caso... Era uma ação coletiva. Era uma ação coletiva. Certo. Era ajuizada uma ação coletiva e a mesma parte beneficiária da ação coletiva ingressava 1, 2 vezes também na esfera individual, que na prática ela iria acabar tendo mais de um precatório, se isso não fosse identificado. E como assim, né? E aí né? E como é que Tevaldo conseguiria isso, uma segunda e uma terceira ação, né, logo depois de ingressar, de participar de uma ação coletiva? Se isso não fosse detectado em algum momento, você poderia gerar mais de um crédito para ser recebido pelo mecanismo do precatório ou do RPV, dependendo da quantidade. Sendo que o RPV você executa direto, não precisa submeter ao regime de precatório. Procurador, se isso tudo fosse pago, chegaria assim a casa de quantos milhões? Olha, no mês de novembro, que foi quando a gente sentiu realmente algo estranho acontecendo, chegou a 8 milhões. E nós, obviamente, adotamos 8 milhões que sairiam seriam indevidamente pagos. Um pagos, excesso de pagamento em face do Estado, que é um prejuízo significativo, sobretudo no atual contexto. E nós, obviamente, tomamos providências de praxe dentro do processo, comunicamos os magistrados que conduziam os processos, que obviamente não sabiam disso, até porque o PJE, que é o sistema de processos eletrônicos, que hoje ele praticamente grande parte do primeiro grau e do segundo grau dos processos são eletrônicos, ele não identifica a litispendência de início, ele tem realmente essa deficiência e é um programa do CNJ, nós não podemos interferir nisso. Ele não tem a identificação de litispendência, mas nós, em diálogo com o Judiciário, sempre um diálogo muito respeitoso, muito franco, de forma independente e harmônica, nós temos identificado encaminhamentos para solucionar esses problemas. Comunicamos os magistrados da Fazenda, que acharam a situação grave também, obviamente, mas tomamos outras providências de caráter disciplinar. Eu comuniquei o presidente da OAB Maranhão, Thiago Dias, presidente reeleito, porque obviamente há uma evidência de que há possivelmente a participação de colegas advogados em atos pouco éticos, para dizer o mínimo, há esse indício, então isso precisa ser apurado no âmbito disciplinar. Comunicamos o presidente do tribunal e o Ministério Público também, porque eu posso ter ali um ilícito penal, que não é o meu mistério identificá-lo, mas há um indício e isso vai ser apurado no âmbito do Ministério Público, que inclusive já recebi um ofício do Ministério Público em face dessa divulgação desses fatos, pedindo mais subsídios para investigar e responsabilizar eventualmente quem causou danos ao erário. Causou dano, né? Procurador, o senhor fez referência agora ao OAB. No pacote anticrise que o governo publicou recentemente, tem um decreto que trata das questões de pagamentos, né,
partir de processos judiciais, o governo pede que você tenha cautela em relação àquilo, que você não faça desde que... Né? E a OAB ingressou com a ação, e nessa ação também pede a intervenção federal no governo do Estado. Como é que o senhor encara esse tipo de situação e que medidas já a PGE tem tomado em relação a isso, caso já tenha sido notificada, né? Etevaldo, nós temos muita tranquilidade em relação a isso, não só isso, como a qualquer tipo de ação, provocação que nós tivemos por várias razões de índole política, sobretudo, uma grande judicialização envolvendo o Estado do Maranhão, né? Isso é do debate político. Infelizmente hoje a gente vive uma quadra em que as pessoas buscam, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, porque o acesso à justiça é legítimo, mas é uma grande judicialização de temas envolvendo, sobretudo, o Poder Executivo, mas que nós temos encarado com muita tranquilidade, porque desde sempre, reafirmo, isso é dito publicamente, o governador Flávio Dino ele tem um profundo respeito pela justiça e pelas leis, de forma incondicional, até pela origem dele, do Poder Judiciário, e pela relação que nós cultivamos, embora independente, mas uma relação harmônica com os poderes, com o Ministério Público, com o Judiciário, o próprio Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, mas tem um papel importante no controle. E nós temos encarado com muita serenidade. Não é a primeira vez que a OAB judicializa um tema ligado ao governo do Estado. Quando houve um aumento da alíquota de ICMS no ano de 2016, segundo aumento, para entrar em vigor em 2017, a OAB propôs uma ação também de inconstitucionalidade, mas que o tribunal, por unanimidade, ele rejeitou. E eu acredito que isso deverá acontecer nesse caso também, porque o decreto ele não contém nenhuma violação à prerrogativa do Poder Judiciário, ao contrário do que tem sido afirmado de forma indevida, com todo respeito, porque o que se diz ali é uma organização administrativa. Para quem não sabe, o Estado é uma máquina extremamente complexa. E o cumprimento dessas decisões, ele acabava gerando uma certa desconcertação interna, porque às vezes ia o mesmo mandado para vários órgãos diversos do Estado. E há uma necessidade de dialogar em relação aos termos de cumprimento de uma decisão judicial, é evidente isso. Vários estados fazem isso. São Paulo, por exemplo, agora, para citar um exemplo mais recente, em 2016, ele editou também, o governador de São Paulo, um decreto regulamentando os mecanismos de cumprir decisão judicial. O governador Geraldo Alckmin fez isso, que não é comunista, muito pelo contrário, para não dizer que, como eu tenho ouvido na imprensa, de forma absolutamente descabida, dizer que isso é um ato ditatorial do governo comunista. Isso aí é de uma desonestidade intelectual, com todo respeito, absurda. O que ele faz é organizar o mecanismo de cumprimento, como a União também tem um decreto de 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso também, do PSDB, que inclusive diz que a decisão precisa ter a dotação orçamentária para cumprir. É previsão, né? É previsão orçamentária, porque a decisão judicial não produz dinheiro. Então, dentro da administração, você tem que tomar providências, inclusive, para cumprir. O governo não produz dinheiro, né? O governo não produz, apesar de a gente arrecadar, a gente não produz dinheiro, né? Então, até para organizar administrativamente, você precisa ter uma dotação, precisa focar suplementar. Então, uma série de medidas administrativas que tem previsão na Lei 4320, que é a lei do orçamento, a própria lei orçamentária do Estado, a própria LRF também, que demanda uma concertação entre órgãos do Estado. E a Procuradoria, obviamente, por ser consultora jurídica do Estado, é ouvida nesses temas. Então, o decreto não contém nada que viole a Constituição. Eu até me surpreendi, porque foi muito rápido o ajuizamento dessa ação. Nós somos sequer indagados sobre isso, novo pedido de informações, porque eu fui da OAB também. Eu fui da OAB e, na minha época, nós costumávamos dialogar um pouco antes de tomar medidas de forma assodada. Eu até gostaria que o presidente Thiago Dias, se ele estiver assistindo por acaso essa entrevista, ele nos procurasse com mais frequência, porque a OAB sempre foi parceira do Estado do Maranhão, do governo do Estado. Deixamos isso muito claro, ele já foi várias vezes conversar com o governador, e até fui tomado de surpresa com essa ação direta de constitucionalidade, feita com muito espalhafato na imprensa. Mas tudo bem, a gente vai enfrentar com muita serenidade. O senhor acabou de fazer referência ao aumento de ICMS, né, que ocorreu em 2016, desculpa. Acaba de correr uma outra proposição aprovada na Assembleia também de aumento da alíquota. Sim. Novas ações também já chega alguma coisa a respeito de vocês? Ainda não, mas se fizerem, nós vamos encarar da mesma forma, porque infelizmente, Etevaldo, ninguém gosta de pagar imposto, nem eu. Mas que forma? O Estado só tem duas formas: dele
ter recursos para custear as despesas fundamentais, hospital, escola, segurança pública. Ele tem que ou aumentar os impostos ou cortar despesas, ou as duas coisas, como nós fizemos aqui. O governador fez um corte drástico de despesas, inclusive cortando na carne, com redução de frota de veículo, revisão de contrato, redução de despesas gerais, porque nós estamos enfrentando ainda muita dificuldade por conta da dificuldade previdenciária que o país vive. E a dificuldade econômica, que nós ainda não saímos totalmente, não sabemos o que esperar. Mas a previdência é um nó para um monte de gente, na verdade, né? O Brasil inteiro, isso não é problema exclusivo do Maranhão. Veja que a Previdência do Maranhão, ela se encontra em um processo de déficit progressivo desde 2013. Desde 2013, o Maranhão sempre tem honrado, com muito esforço, a sua dívida com os aposentados e pensionistas. Inclusive, o Maranhão é um dos poucos estados que tem pago regularmente em dia, não só os aposentados e pensionistas, como os servidores que estão em atividade. Veja que o 13º nós pagamos dia 12. O Ceará, que está numa situação fiscal melhor que o Maranhão, para citar o exemplo do Nordeste, vai pagar agora dia 20, a segunda metade do 13º. Tem estado, como o Rio Grande do Norte, que tem 2 folhas atrasadas. Então, com muita dificuldade, com seriedade, com dedicação, trabalho exaustivo do governador, sobretudo, e dos secretários, nós estamos enfrentando essa dificuldade que é do Brasil, não é do Maranhão. Nós não produzimos essa crise. Macroeconomicamente, o Brasil é um país em uma crise grave ainda. Isso afeta o estado do Maranhão, obviamente. Então, nós tivemos que aumentar de forma muito gradual e muito modesta os impostos, que, caso contrário, a alternativa era fechar serviços. Nós não queremos isso. Reduzir serviços. Reduzir serviços, não queremos isso. E não pagaremos a Previdência também. E fizemos o nosso dever de casa, que foi a redução de gastos. Então, a gente tem muita tranquilidade, porque foram medidas juridicamente amparadas. O Brasil inteiro tem feito isso. A Bahia fez até de forma mais brusca e de forma mais grave. Eu conversava agora com o Procurador-Geral da Bahia, que é muito meu amigo, Paulo Moreno. Ele me disse que eles estão tomando medidas até bem mais duras que no Maranhão e aumentando até mais a alíquota de imposto no Maranhão. Então, eu acho, como ele disse, que muita dessa judicialização ainda se deve por componentes extrajurídicos, que é a política no Maranhão, que é sempre muito intensa. Porque, do ponto de vista jurídico, com toda honestidade e todo respeito, eu não vejo absolutamente nada que vá fazer com que essas medidas sejam suspensas pela Justiça. Perfeito. O Resenha faz um rápido intervalo. Eu volto já na conversa com o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia. É rapidinho, até já. De volta ao vivo com o programa Resenha. Aqui ao meu lado, o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia. Procurador, vamos falar de imposto, mas não, porque imposto, né? Pauta negativa, final de ano. As pessoas reclamam pra caramba, exatamente final de ano, Natal aí, Ano Novo, um monte de despesa para ser... Verdade. Para ser feito e para Mas ser olha, paga. imposto, por um lado, é bom também, porque graças a esse aumento que a gente vai fazer o cheque cesta básica. Foi promessa de governo e vai ser implementado já. Graças ao trabalho do meu secretário Marcelo Alves, meu grande amigo também. Secretário de Fazenda. Exatamente. Grande secretário, vai ter feito um trabalho excepcional aí pelo nosso estado. Procurador, o que foi que houve que o IPHAN acionou a Justiça Federal no caso do Hospital da Ilha? Não sei se nosso telespectador lembra e sabe. O governo constrói um hospital de urgência e emergência na área do Turu, no bairro do Turu. E o IPHAN ingressou com uma ação na Justiça Federal questionando o que de vocês? O que foi que houve nessa ação do IPHAN? O que acontece é que o IPHAN tem um entendimento que eu, juridicamente, com todo respeito, acho um entendimento equivocado, de que todo e qualquer empreendimento no âmbito da Ilha do Maranhão, isso inclui os 4 municípios, São Luís, Ribamar, Raposa e Passo, precisa de uma autorização do IPHAN, mesmo sendo obras que é o licenciamento estadual. E eles, em função disso, promoveram um embargo não só no Hospital da Ilha, mas também no Parque do Rangedor, que foi outra obra que geraram polêmica, etc. Mas também é uma obra de baixíssimo impacto ambiental. E nós judicializamos o tema e também conseguimos uma vitória já há algum tempo na Justiça Federal, que reconheceu a validade do licenciamento promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Maranhão, que também recentemente já houve a propósito de 2 ações envolvendo uma outra obra importante, sobretudo para a mobilidade urbana da ilha de São Luís, que é a obra do prolongamento da litorânea, que finalmente saiu, depois de um longo período de Mais embargo. um trecho, né? Mais um trecho da Na verdade, agora nós vamos realmente fazer o modal do BRT mesmo, porque é um trecho que vai fazer uma ligação
da litorânea com as holandeses no final da obra e vai dar, sem dúvida alguma, uma grande melhoria para o fluxo de veículos daquela região. E conseguimos, inclusive, recentemente, na Justiça, impedir que uma liminar suspendesse a quantidade da obra, porque o Ministério Público Federal promoveu uma segunda ação. Nós ganhamos a primeira em Brasília e essa segunda o próprio juiz já rejeitou a liminar. E reflete o trabalho da Procuradoria de viabilizar políticas públicas em várias áreas. Nessas áreas de estrutura urbana e de mobilidade, a Procuradoria tem um histórico já de serviços prestados em prol do interesse público, como no caso a Estrada de Santo Amaro, que está concluída praticamente. Também foi preciso a atuação do Estado em juízo para que houvesse o desembargo daquela obra que no caso foi embargada pelo ICMBio, se não me falha a memória. Isso apenas para ilustrar o trabalho, que é um trabalho instrumental que a Procuradoria faz, porque nós não desenvolvemos política finalística, eu sempre sublinho isso, mas paradoxalmente é um alicerce, e o alicerce não aparece, mas sem o alicerce você não consegue implementar. E isso serve tanto para quando a questão já está judicializada, quando nós atuamos em prol do interesse coletivo, bem como também na fase de consultoria para elaborar os atos, para conduzir os contratos, que é uma atividade eminentemente preventiva. Todas essas atividades a PGE desempenha. Eu vou falar de uma outra vitória que o Estado obteve, a PGE obteve, foi uma vitória no Supremo Tribunal Federal, com a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello. Marco Aurélio é ministro supremo do tempo que no Supremo se conhecia a Constituição Federal, hoje não precisa mais, né, para ser ministro do Supremo, né, fazer o quê? Mas a pergunta não é essa para o Rodrigo. A pergunta para o Rodrigo é sobre também um debate enviesado, em algum momento do governo do Estado, o governo com oposição, sobre o Convênio das Mercês. E a decisão do ministro, como eu disse ainda há pouco, Marco Aurélio, deu ao Estado, né, Sim. o convento, dizendo que o convento de fato é do governo do Maranhão. Como é que se deu esse processo? É um processo muito longo. É interessante porque esse processo data do tempo que eu entrei na Procuradoria, em 2005. Não faz tempo, então. Que a mesa do Senado instaurou a mesa do Senado, exato. Na época. Eu tinha acabado de entrar na Procuradoria e esse processo tramita desde então. E o ministro Marco Do Aurélio, governo Zé Reinaldo Tavares, então, isso, né? Isso desde esse tempo tem sido feito um longo debate, mas ali, evidentemente, prevaleceu o direito e o bom senso, porque é uma obra e um imóvel que tem um valor excepcional que tem que ficar com a população do Estado do Maranhão, para não servir interesses privados. E o Supremo Tribunal Federal, o guardião maior da Constituição, reconheceu isso. Então foi a confirmação de algo que nós já sabíamos, de que aquele espaço é um espaço público que tem que servir à população do Estado do Maranhão. Você fez há pouco a referência ao secretário de Fazenda, o Marcelos. Acho que em 2006 a PGE aparece, a partir do período da Finafisco, como alguém que ajudou, né, uma instituição, um órgão, né, que ajudou no processo de arrecadação do Estado, de recuperação de dívida do Estado. Eu estou falando em 2016. Os resultados dos anos posteriores, como é que foi isso? Vocês também mantiveram o mesmo patamar? Sim. Ou teve um recuo em relação a isso? Isso aí também faz parte do nosso trabalho de auxílio, né, no processo de arrecadação do Estado, que se por um lado nós defendemos a Fazenda, por outro nós também buscamos reverter recursos para os cofres públicos. E essa é uma estratégia interessante que foi implementada em 2016, que é um trabalho conjunto que é feito junto com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Fazenda e Poder Judiciário, que é uma iniciativa de combate à sonegação que tem rendido frutos muito importantes para o Estado do Maranhão, que inclusive o que tem possibilitado que o Maranhão, mesmo com toda a dificuldade macroeconômica que o Brasil enfrenta, ele tenha tido recursos suficientes para implementar várias medidas que têm trazido benefícios para a população nas mais diversas áreas. Objetivamente, procurador, assim, o resultado teve um ganho mesmo, as pessoas compreendem isso. Estou falando de imposto, né? Não, claro. Eu estou falando de imposto, mas as pessoas compreendem de que o correto pagamento do imposto, isso gera no futuro a aplicação também correta disso com serviços de infraestrutura, de saúde, educação, enfim. Quer dizer, ou ainda há na máquina do estudo do Estado um desejo assim, meio que é melhor não pagar? Bom, como eu te falei, ninguém gosta de pagar imposto, Etevaldo, mas as pessoas percebem que os recursos, hoje, sobretudo no Estado, eles são bem aplicados. Nós tivemos ganhos expressivos, e eu falo aqui de áreas que são fundamentais. Educação, segurança e saúde, todos os índices do Maranhão melhoraram, sem exceção. Isso não se faz se você não tiver investimentos pesados. Isso só foi possível graças, sobretudo, a esses recursos que foram recuperados para a população
e há esses aumentos de tributos que foram feitos, como eu falei, de modo moderado, se você comparar com outros estados, mas que sem os quais você não poderia viabilizar. Essas políticas públicas são centrais. No caso dessa iniciativa em especial, que nós desenvolvemos conjuntamente com o Judiciário, é para combater a sonegação, que inclusive é crime. E que com inteligência, com concertação, com diálogo, nós tivemos resultados extremamente positivos na recuperação de ativos do Estado. Porque pessoas que prestam serviços, inclusive vindos de outros estados, estavam deixando de pagar os tributos que são devidos ao Estado do Maranhão. E, obviamente, sem esses recursos, eu vou deixar de aplicar em outras áreas. E, naturalmente, isso vai reverter, e a população tem percebido isso. Por isso que, apesar de algum ruído, como é natural quando você majora impostos, as pessoas têm reconhecido que isso tem sido importante também para a melhoria dos vários índices do nosso Estado. O senhor deve ficar, o que se diz, né, no governo, que o senhor deve ficar à frente da PGE no ano que vem, 2019, próximo Depende governo. da vontade do governador. Mas o que, ele ainda não o que o Resenha apurou, não me desconvidou. o que o Resenha apurou aqui, né, Eu ainda não fui desconvidado até agora. A princípio eu devo estar, se for do interesse do governador, claro que é uma honra e uma alegria trabalhar em prol do Estado do Maranhão. E a PGE faz ano que vem, completa 50 anos. Isso, 50 anos, vamos fazer inclusive uma programação festiva. Foi reservada já um recurso no orçamento para a PGE fazer essa festa, claro, essa festa claro. todinha, né? Já vamos inclusive fazer uma programação festiva, porque poucas procuradorias no Brasil são tão longevas quanto a nossa PGE Maranhão. No Nordeste, realmente, são poucas. A da Bahia, 2016, fez 50 anos. Eu acho que é a mais antiga, que é a nossa no Nordeste. A nossa acho que é a segunda mais antiga. E merece realmente a comemoração, porque a Procuradoria, como eu já lhe falei, embora tenha esse papel instrumental, que a princípio não aparece, ela tem um papel central para o desenvolvimento do Estado, viabilizando as políticas públicas de várias formas diferentes. E agradecer inclusive o trabalho dos meus colegas procuradores, que são fundamentais, porque sem as pessoas você não faz a instituição. E a nossa teve um reforço significativo, com um concurso público depois de 13 anos, que promoveu a entrada de 30 novos colegas, que deram realmente uma grande dinâmica ao trabalho do órgão. Então, assim, nesse período de está findando 4 anos do primeiro governo Flávio, da primeira gestão do Flávio, você acha que esse é o grande salto positivo da PGE? Foi o concurso público? Foi essa... Sem dúvida, foi um dos marcos de melhoria institucional, juntamente com outras providências de estruturação, de trabalho estratégico de inteligência. Inclusive, fomos beneficiários desse empréstimo agora, que conseguimos pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Parte desse recurso de 35 milhões vai ser revertido para a modernização da PGE, que vai melhorar a prestação do nosso serviço, sem dúvida. A gente está chegando no finalzinho do Resenha, a gente falou ainda há pouco desse pacote anticrise que o governo promulgou recentemente, que foi cortado da PGE. Cortaram o que da PGE? Cortaram telefone, carro, não cortaram nada. Já estava tudo cortado já. Cortaram. Já estava tudo cortado. Não, todos cortaram. Mas o nosso órgão é um órgão muito enxuto. A gente gasta apenas o essencial. Não que os outros não gastem, mas é um órgão pequeno. É um órgão que faz muito com muito pouco. Mas houve sim, em certa medida, algum corte para ser solidário, inclusive, com os colegas. Procurador, rapidinho, 2019, sim. Qual o cenário? Isso é um cenário de muita dificuldade, um cenário que, para vocês, na PGE, pode ser um pouco mais fácil, um cenário de muito embate do ponto de vista jurídico. 2019 rapidinho. Será um ano desafiador, mas nós não tememos desafios. Nós gostamos do desafio porque é graças ao desafio que a gente avança. Secretário, muito obrigado. Feliz Natal, boa sorte, bom trabalho. Também. O Resenha fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos, até segunda-feira. Um Feliz Natal a todos. Até lá. Tchau.